aqui acontece que na África do Sul, luso-descendente assassinado. Um empresário de 35 anos, luso-descendente, foi assassinado na África do Sul, de acordo com o jornal Times Live. Portanto, este luso, Adriano dos Santos, foi morto a tiro na última sexta-feira, perto de Aziviu, em Mpumalanga. O mesmo jornal noticia que o homem encontrava-se num carro com um motorista e que depois de ter feito uma paragem foi atingido com 3 tiros. José Gama, tu que estás aí na África do Sul, conheces bem o movimento dos portugueses na África do Sul. Esta notícia, como é que ela está a ser vivida? Como é que ela está a ser encarada? Tu, pessoalmente, quando te deparaste esta notícia, qual foi, portanto, a tua reação? José Gama. Bom, primeiro devemos lembrar que a África do Sul tem problemas sérios de desigualdades sociais, tem cerca de 30% da população, 36% da população no desemprego, e sendo assim, tem muita gente disponível ou disponíveis para atos dessa natureza de estarem nos desmandos. Houve uma altura que muitos portugueses eram vítimas dos assaltos, dos assassinatos, e até dada altura a situação foi-se atenuando. Mas nos últimos anos e nos últimos meses, vimos assistir que a coisa tem estado a se agravar. Houve este caso deste luso descendente que foi morto na província de Pumbang, que faz fronteira com Moçambique. Ele saía do carro e apareceram 3 indivíduos e ele foi morto, foi atirado a queima-roupa, foi parar para o hospital e acabou por morrer. E dizer que a polícia sul-africana não tem estado a conseguir dar resposta a estes tipos de crimes violentos que resultam sempre em mortes. E aproveito também fazer aqui um paralelismo, que isso não está só a acontecer na comunidade portuguesa, tem acontecido com outras, ainda a lembrar aqui um caso presente, no dia 1 de agosto, eu chegava a casa, também vindo de uma cidade de Joanesburgo, e mal parqueávamos o parque, ou melhor, o carro no portão, fomos também assaltados, de 4 homens armados, saíram do carro e levaram-nos tudo, a pasta, a telefone, tudo que tínhamos em nossa posse. E mesmo com câmaras de filmar, depois chamou-se a polícia, mas a polícia, quando não há mortes nestes casos, quase que não resolve. Isso para dizer que a África do Sul está com sérios problemas de segurança pública e que tem, de facto, tirado o sono e ameaçado muitas pessoas. Tem criado aqui um quadro de intranquilidade enorme, porque, como dizia, as autoridades policiais não têm sabido dar resposta, nem, sobretudo, esclarecimento. Os casos, os processos que são abertos, praticamente servem mais para a estatística e quase que não se vai avante com as investigações. Uhum. Mano Chica, Uhum. a África do Sul, sabemos que é um país de facto muito violento, como está a dizer o José Gama, e há bastante tempo nunca tínhamos mais recebido uma notícia de que um luso descendente foi assassinado na África do Sul. Mano Chica, tu que tens muita conexão também com a África do Sul, o que é que tens a dizer sobre este facto e também sobre a violência no próprio país? Exato. Portanto, eu pouco tenho ouvido, sim senhora, dos lusos, mas não se diz isso dos nigerianos, não se diz isso dos moçambicanos e das pessoas da outra parte da África. Aliás,
em certos sítios na África do Sul você vai encontrar alguns mobs que são grupos que estão preparados mesmo para matar, para tirar vida dos seus próprios irmãos africanos. Temos aquela operação que eles chamaram Operação Dundula. Tá a ver? Então, muita gente foi morto e isso, os crimes de xenofobia na África do Sul, infelizmente, continuam. E conforme disse aqui o José Gama, sem resposta da própria polícia. Para muitos é uma dor muito grande, porque sul-africanos veem mesmo, eu vi uma matéria aqui na ITV1, veem mesmo ao público a dizer mesmo que nós não queremos estrangeiros aqui, nós não queremos moçambicanos, não queremos aqui namibianos. Outra vítima dos sul-africanos são as pessoas do Zimbábue. Então, todos esses, no momento do struggle da África do Sul, eles fizeram o seu melhor. Mas, claro que no fim do dia, quando a gente aprofunda mais as leituras e os conhecimentos, tudo isso também tem consequência daquilo que nós vivemos no nosso país. A corrupção. Os dinheiros alocados para as questões sociais não vão lá. A África do Sul é um país que faz muito dinheiro. Nós tivemos os últimos 2 presidentes da África do Sul envolvidos em situações graves de corrupção, grandes ladrões, e são esses líderes africanos que nós batemos no peito e dizemos que a África vai mudar. Nós temos que mudar a condição do nosso indivíduo, porque até no próprio nosso continente nós corremos o risco de perder a vida assim. Tem sido os vídeos aqui que passam, mesmo nos órgãos de informações normal, pessoas a serem decapitadas, a serem tiradas a cabeça só porque os outros irmãos da África do Sul não têm emprego. Então eu aconselho aos nossos irmãos moçambicanos e das outras partes, e todos aqueles imigrantes em geral, aqui é o nosso José Gama, que temos que ter cuidado, mesmo aqui na Europa, nós também estamos mal, porque ultimamente o sentimento contra os não brancos tem cada vez mais sido, a supremacia branca está em todos os níveis. Há países como na Alemanha, na Holanda e outros países estão mesmo já no poder, e uma das questões vocais é tirarem aqueles que não são nacionais do país. Realmente é uma situação diferente. Na nossa terra em Angola, o chinês cospe no polícia com o fardamento nacional, vende aquelas hortaliças. Há 4 anos atrás, a TPA entrou numa casa onde estavam a fazer exploração dos tais bitcoins, abriu o olho de muitos patenteados angolanos, prosseguiram. E está aí, o nosso povo anda a pagar eletricidade, não sabem. Epá, estamos a ver, os giradores estão a ser esforçados, mas o que é que se passa? São esses grandes aparatos de bitcoins que vietnamitas e chineses fazem o seu crime organizado na cara dos angolanos. Nós levamos, como dizia o Dr. Savimbi, desculpa a minha petulância, levamos no focinho fora da nossa casa, e os outros estrangeiros na nossa casa são apadrinhados e são apaniguados. Por isso é que os mais jovens estão a dizer que eles não são angolanos. Mas, José Gama, essa ondada de violências na África do Sul, porque essas violências já vêm há bastante tempo. Agora, estamos a ver o crescente movimento em que Malema é o líder. Será que estes crimes são perpetrados pelos nacionais, autóctonos, ou, por exemplo, que são um grupo de moçambicanos, digamos assim, bandoleiros e tal? Tu, quando foste assaltado, não consegues descrever se eram mesmo sul-africanos ou estrangeiros residentes na África do Sul? E, em particular, o movimento do Malema não é assim tão agressivo, eles não evocam agressividade contra os estrangeiros na África do Sul? Bom, primeiro deixa lembrar aqui uma coisa. A África do Sul tem uma cultura de violência antiga que já vem desde o tempo do apartheid e já foi objeto de vários estudos. Mesmo até o Mandela, na altura, acreditava que o regime do apartheid só teria de cair por meios violentos. E durante muito tempo os sul-africanos usavam a violência para combater o regime do apartheid, o ANC usava violência armada, aqui os populares também usavam violência, pedra, e eles têm o hábito de, até os dias de hoje, que qualquer coisa resolvem por via da violência. O ANC esteve no exílio,
e naquela altura muitos marginais também que eram procurados pela polícia acabaram por também se exilar, ingressaram no ANC a partir do exílio em Moçambique, em Angola, e quando esses indivíduos regressaram, com o fim do apartheid, em 93, 94, muitos deles não tinham assim qualificações, o ANC na altura de desmobilizar e patentear, deu a eles patentes menores, e esses indivíduos não aceitaram. O que é que eles fizeram? Pegaram as suas armas, abandonaram o ANC, mas levaram as armas para casa. Daí que até os Hum, dias de hoje a África do Sul tem muitas armas nas mãos de civis. Tem estas e tem também muitos brancos que têm armas, embora com licença. E até hoje a África do Sul tem esse quadro de violência de uma população que também está armada. Agora, quem são? São indivíduos do Malema? Não. Qual é o perfil dos elementos que seguem Malema? O Malema criou um partido e todos eles tiveram um lema que é de irem para a escola, para a universidade, estão a fazer mestrado, e muitos que seguem Malema são universitários que pensam de uma outra forma. E esse grupo de assaltantes não tem, ou melhor, o grupo de Malema não tem o perfil dos elementos que cometem os assaltos. O perfil do grupo de Malema é de jovens revolucionários que usam a escola, o estudo, a caneta e o livro para fazer uma revolução econômica no país. Já os marginais são pessoas que têm pouco estudo, não conseguem um emprego adequado à altura e então enveredam para essas práticas de assaltos e assassinatos. Temos aqui dois grupos com perfis diferentes. Portanto, nós aqui, a África do Sul é um dos países mais violentos daqui da região e a uhum. África do Sul às vezes não aceita assumir este nível de criminalidade e procura imputar aos moçambicanos e aos zimbabueanos. Recentemente, há algumas semanas, houve queima de alguns caminhões e Lá. também assalto a alguns caminhões. E o que as autoridades invocaram é que muitos desses motoristas e alguns deles que também estavam a se chocar uns com os outros tinham cartas de condução estrangeira. Quando as autoridades vêm fazer esse tipo de pronunciamento, automaticamente estão a transferir a responsabilidade para os estrangeiros, estão a fugir daqui, deste legado de violência e assaltos, mesmo até que fossem moçambicanos ou zimbabueanos ou angolanos a cometer o crime foi feito na África do Sul, o que conta não é a nacionalidade da pessoa ou a condição em que ele está a morar na África do Sul. Está provado que esses crimes desse tipo de natureza não são estrangeiros, mas sim os próprios sul-africanos. Agora, é possível e tem acontecido casos de estrangeiros a Uhum. participarem nesses sindicatos. Na fronteira de KwaZulu-Natal com Moçambique, foram apreendidas muitas viaturas de indivíduos que roubavam os carros aqui na África do Sul e levavam para Moçambique vender. Então, neste caso, é um sindicato conjunto de elementos dos dois países a praticarem estes atos. Um que rouba aqui e o outro que vai vender e comercializar em Moçambique.